Olá, amigos da TV Justiça. Está começando o Justiça em Foco, um programa que leva você até o dia a dia dos tribunais de justiça de todo o país. O nosso convidado é o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Miguel Kfouri Neto. Desembargador, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua participação, aceitar o nosso convite aqui nos estúdios da TV Justiça. Eu que agradeço a participação, esse convite, estou aqui inteiramente à disposição. Teremos oportunidade de falar sobre diversos aspectos relacionados à realidade do Estado do Paraná, à realidade do Judiciário, em particular do Tribunal de Justiça do Estado. Antes, vamos checar algumas informações sobre a carreira do desembargador Miguel Kfouri Neto. O desembargador Miguel Kfouri Neto nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em agosto de 1951. Estudou Direito na Universidade Estadual de Maringá. É mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Estadual de Londrina e Universidade de São Paulo. Atuou como juiz de direito e juiz eleitoral em diversas cidades do Paraná e exerceu a função de juiz auxiliar da presidência do TJ do Paraná. Foi promovido a desembargador em 2004 e eleito para o Conselho da Magistratura e para o órgão especial do TJ paranaense. Tomou posse como presidente do Tribunal de Justiça do Paraná em fevereiro de 2011. O desembargador nasceu em Mato Grosso do Sul. Como foi a mudança para o estado do Paraná? Na época, a casa do meu pai trabalhava numa empresa que foi desenvolver aquela atividade de colonização lá no norte do Paraná, e em Cruzeiro do Oeste, mais especificamente. Então, eu cheguei em Cruzeiro do Oeste, onde eu completei 3 anos de idade lá em Cruzeiro, em 54. Então, moro no Paraná desde 1954. É mais paranaense do que mato-grossense. É, mais paranaense, apesar de ter raízes no Mato Grosso, tios, primos, né? Minha mãe é mato-grossense, meus avós maternos, então tenho aí as minhas raízes mato-grossenses. Agora, desembargador, na juventude foi bombeiro, é isso mesmo? Eu, em 69, prestei o vestibular para letras na Católica, lá de Curitiba, e também para a Escola de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Paraná, na Academia Policial Militar do Guatupê. E em 71, fui declarado aspirante, em dezembro de 71. E desde 71 até 84, quando eu tomei posse como juiz substituto, eu fui oficial do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar no Paraná. E como é que foi parar na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito? O oficial de polícia, ele é encarregado de sindicâncias, às vezes, já com uma antiguidade um pouco maior, primeiro-tenente, capitão, de inquéritos policiais militares, e é uma atividade que se assemelha a essa atividade instrutória do Poder Judiciário. Talvez ali eu tenha sentido esse pendor, né, pelo curso de Direito. E é um curso de Direito que sempre complementa a formação, regra geral, dos oficiais de Polícia Militar. Então, por isso, em Maringá havia uma Universidade Estadual de Direito, eu acabei prestando vestibular em julho de 76, e me formei em julho de 81. Agora, desembargador, do seu currículo consta, inclusive, uma participação em diversas comarcas do interior do Paraná. E um ponto que tem se debatido muito aqui na TV Justiça é justamente a importância da experiência do magistrado junto à população. Aí eu lhe pergunto, formação especificamente começando em letras, a experiência como oficial do Corpo de Bombeiros Policial Militar e essa experiência em diversas comarcas, isso é importante, particularmente na juventude, nos marcos iniciais da carreira, para desenvolver uma visão mais ampla para a aplicação do direito? Eu não tenho dúvida, Cadu. Eu acho que tudo isso que a gente vai somando ao longo da vida, essas experiências, e eu já ingressei na magistratura com 32 anos de idade. Então, antes dessa exigência de 3 anos, na minha época era a exigência de 2 anos de formado ou de inscrição na ordem. Agora, com 3 anos, o pessoal tem entrado aí com os seus 25, 26. Mas, antigamente, sem os 3 anos de experiência jurídica, os jovens de 22 anos, né, se formavam, às vezes, no início do ano, no final do ano, estavam aprovados no concurso e começavam a judicar numa comarca. Dizem que a juventude é o único mal que o tempo cura. Né? E também, em outras épocas, os juízes eram jovens. Mas eu não tenho dúvida que a experiência é importante. É claro que não é absolutamente imprescindível. A pessoa adquire experiência. Bom senso, isso é algo inato. Né? Mas essa experiência de vida é realmente experiência na advocacia, nas atividades ligadas ao direito, toda a experiência, como o exercício da magistratura é muito amplo, exige
uma reação em situações as mais diversas, eu concordo que é importante essa experiência. Muito diferente ser juiz numa comarca do interior e no Tribunal de Justiça do Estado? A diferença é sensível. O juiz na comarca pequena, ele se integra à comunidade e ele, de um certo modo, acaba sentindo aquela responsabilidade de atuar como alguém que promove aquela paz social. A presença do juiz já inibe muitas atividades, que seriam atividades até certo ponto censuráveis. Então, o juiz na comunidade pequena, ele tem talvez um peso aí no tocante à influência benéfica muito grande. No tribunal, isso se dilui, né? E a atividade de segundo grau, como é julgar um recurso, julgar mais o papel, os autos, se distancia dessa atividade próxima da realidade, da comunidade, do povo, que é a atividade em primeiro grau de jurisdição. Desembargador, o magistrado que já está atuando como desembargador, ou no caso especificamente já como presidente do Tribunal de Justiça, ele tem de ter essa lembrança na sua memória, lá no fundo, daquele jovem que era um juiz iniciante numa comarca do interior, já para melhor desempenhar essa atividade no Tribunal de Justiça? Olha, sem dúvida, até a maneira de encarar as reações do juiz, do jovem que está lá na comarca. Eu agreguei também a minha experiência de vida, esses 2 anos em que eu presidi a Associação dos Magistrados do Paraná e andei praticamente por todas as comarcas do Paraná. Então, esse conhecimento, conhecer o juiz pelo nome, saber onde ele está, conhecer a comunidade, a cidade, isso tudo auxilia o tribunal nesse processo de tomada de decisões, principalmente decisões administrativas, porque você conhece a realidade local. O desembargador Miguel Kfouri Neto, ele é autor de 3 livros e que tem por base exatamente a dissertação apresentada no mestrado. Já pelos títulos, já se vai verificar que se trata de um tema importante e polêmico: responsabilidade civil do médico, culpa médica e o ônus da prova e responsabilidade civil dos hospitais. Um tema bastante atual e, como eu disse, sempre polêmico. O tema é um tema interessante, porque o número de demandas envolvendo o direito médico como um todo tem crescido ultimamente. E até mesmo pela estatística do próprio Superior Tribunal de Justiça, nós verificamos aí um incremento muito grande nessas demandas. E como os atos médicos no Brasil também crescem, o número de médicos no Brasil é expressivo, ao redor de 300 mil, né? Então nós temos hoje aí um grande aumento nesse tipo de demanda, daí a qualidade dessas obras. Desembargador, por falar em livros, na presidência do Tribunal de Justiça o senhor criou o Auxílio Livro. Como é que funciona esse benefício? Esse Auxílio Livro, os juízes, de modo geral, e desembargadores, eles podem indicar uma relação até R$3.000 por ano, daquelas obras jurídicas e softwares, programas, esses programas de computador, do modo geral, que ele utiliza no seu dia a dia. Porque nós, por exemplo, eu, juiz de direito, uma comarquinha lá no interior do Paraná, eu comprava tudo, sempre comprei tudo, meus livros, toda a minha biblioteca, eu tenho uma biblioteca razoável de alguns milhares de livros, né? E, na verdade, tudo comprado do meu bolso. E todo o material, muitas vezes programas de computador, por exemplo, um dicionário, aí, dicionário eletrônico, houve época que a gente comprava, o juiz comprava. Hoje nós temos disponível isso aí online, lá no tribunal. Mas, e o juiz continua comprando o livro. Então, para o tribunal, tribunal, antever aquilo que é necessário ao juiz, é muito difícil para enviar a ele aquelas obras. Então, nós criamos esse auxílio para que o juiz tenha esse apoio, né, de obras jurídicas, ele indicando as obras até esse valor, e o tribunal faz aquisição no global, né, por um processo licitatório, e o juiz terá à sua disposição essas obras jurídicas. Não é tertúlia, é instrumento de trabalho para o magistrado. Muito bem, um instrumento de trabalho indispensável, né? Desembargador, um rápido intervalo e na sequência nós voltamos. No próximo bloco, informações sobre o estado do Paraná. O nosso convidado de hoje é o desembargador Miguel Kfouri Neto, presidente do Tribunal de Justiça Paranaense. Estamos de volta, a Justiça em Foco recebe hoje o desembargador Miguel Kfouri Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Vamos ver agora informações sobre o estado mais novo da região sul. O Paraná foi desmembrado da província de São Paulo em 1853. O desenvolvimento da cultura cafeeira atraiu colonos do Sudeste e Nordeste. Em pouco tempo, o estado se transformou num dos maiores produtores mundiais de café,
quinta economia do país, o Paraná é hoje o maior produtor brasileiro de soja. Curitiba, a capital paranaense, tem uma das melhores qualidades de vida do país. Parques, áreas verdes e uma vida cultural movimentada com dezenas de museus, memoriais, teatros, cinemas e galerias de arte. O Parque Nacional do Iguaçu, tombado como Patrimônio Natural da Humanidade, abriga as Cataratas do Iguaçu, uma das maiores belezas naturais do planeta e que atrai turistas de todo o mundo. O desemprego e a violência urbana são as maiores preocupações da população paranaense. Mas o contrabando e o tráfico de drogas e armas, especialmente na fronteira com o Paraguai, estão entre os principais problemas do Estado. Pois é, desembargador, é justamente a questão da chamada tríplice fronteira, que já é apontada há algum tempo como uma das áreas mais delicadas por uma série de fatores. Isso acaba influenciando na problemática do Estado do Paraná, particularmente no que se refere à questão da violência, do tráfico de drogas, do tráfico de armas também. Nós temos hoje Foz do Iguaçu, onde a população carcerária em Foz do Iguaçu é expressiva, não só de presos condenados que já cumprem pena em penitenciária, como aqueles que se encontram em cadeias públicas. Então ali a criminalidade, essas mulas, né, que trazem maconha, cocaína e também munição, armas do Paraguai, isso aí é algo que é recorrente. E nós temos prisões as mais diversas e o judiciário se vê compelido, as nossas varas criminais lá de Foz do Iguaçu têm um movimento expressivo. Um dos maiores movimentos do Estado do Paraná. Desembargador, me parece, inclusive, que na região de Guaíra é aquela região justamente apontada como uma das regiões com o maior número de homicídios de jovens no país. Esse dado procede? É um dado que foi divulgado pelo Ministério da Justiça e é algo preocupante, porque Guaíra também é uma situação, nós temos uma fronteira com o Paraguai e ali a violência tem aumentado muito, e principalmente ligada também a esse tráfico de drogas, contrabando de armas. Então, como o policiamento ostensivo, ele cresceu em Foz do Iguaçu, então esses marginais, eles se deslocaram para a região de Guaíra, que ainda não tem essa mesma estrutura de segurança que hoje já se implanta em Foz do Iguaçu. Agora, desembargador, nós temos acompanhado também pela televisão notícias relativas a um outro problema que também tem atingido o Estado do Paraná, que é a questão do clima, particularmente as chuvas. Isso aflige toda a sociedade, no caso particularmente do Paraná, é um problema mais sério ainda. Nós tivemos agora uma ocorrência que, felizmente, a nossa Defesa Civil atuou com uma eficiência muito grande lá no Paraná e conseguiu avisar a tempo aquelas populações naquelas áreas de morros, aquelas encostas, e houve a evacuação a tempo. E até das 3 mortes que aconteceram lá no Paraná, 2 foram pessoas que romperam a barreira da Defesa Civil e voltaram às suas casas para apanhar pertences. E nisso ocorreu o deslizamento e essas pessoas morreram. Mas o governo do Paraná atuou com muita rapidez, com apoio também de todos os órgãos, até o Comando Militar do Sul, refazendo pontes, Capitania dos Portos ali em Paranaguá, e nós temos ali, principalmente no litoral, tivemos aí essa ocorrência que é preocupante, né? Esses deslizamentos e um fato, é claro, não se assemelha à gravidade do que aconteceu no Rio de Janeiro, mas algo que felizmente colocou aí, pôs à prova o nosso sistema de reação a esse tipo de hecatombe aí da natureza. E a prevenção também, especificamente, no caso, é extremamente importante. Exatamente. Agora, eu vou voltar um pouco em relação à questão da violência, desembargador, porque nós temos a informação também a respeito de uma expectativa de um programa conjunto do Ministério da Justiça com o Tribunal de Justiça do Paraná, especificamente por conta do perfil de violência que atinge o Estado, particularmente, me parece, que nessa região da Tríplice Fronteira. Que programa é esse? Qual a expectativa que existe dessa atuação? O Ministro da Justiça esteve no Paraná e